Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiquei um tempo sem postar aqui no canal, gravei aqui alguns vídeos para voltar a postar, mas antes, nesse intervalo que eu fiquei sem postar, eu reparei que eu recebi vários comentários e várias mensagens. Então, antes de voltar a postar aqui os vídeos, eu resolvi fazer um vídeo para responder aqui as dúvidas que eu mais tenho recebido aqui dos últimos vídeos que eu fiz no canal. Então, acho que a primeira dúvida que as pessoas sempre me mandam é relacionada à dificuldade em instalar aplicativos dentro do Termux. Eu acredito que a causa disso é um erro que a maioria das pessoas comete, que é tentar instalar o Termux pela Play Store. A dica que eu dou aqui é não instale o Termux pela Play Store. Se a gente vier no site do Termux, ele indica aqui para a gente duas formas de instalar o aplicativo. Ou pelo F-Droid, que eu já falei aqui nos vídeos anteriores, ou baixando o APK direto aqui do GitHub. Então, se você vier aqui no GitHub, ele tem aqui um link para as releases, e aqui a gente consegue baixar também o APK direto do repositório do Termux. Não instala pela Play Store, que provavelmente vai dar problema, e você não vai conseguir realmente instalar alguns pacotes. E aí tem outras dicas que na própria documentação do Termux são recomendadas. Então a primeira é, antes de instalar qualquer pacote, sempre rodar ali o PKG Upgrade. Essa daqui é uma boa prática. Fazer sempre backup. Todos os arquivos que você salva dentro da instância do Termux, eles não estão no dispositivo, no file system do seu celular. Então, numa atualização do Termux, ou se o Termux corrompeu, ou qualquer coisa assim, você pode perder todos os arquivos que estão dentro ali do Termux. Uma outra recomendação, que também está ali na própria documentação do Termux, é não execute comandos que você não sabe o que faz. O Termux ele é super poderoso, mas ao mesmo tempo ele pode oferecer alguns riscos ali se você usar sem saber o que você está fazendo. É bom ler tudo que aparece ali no terminal, cada comando que você roda, os erros que aparecem, lê, copia, cola ali no Google, vê o que acontece. Tem bastante gente usando o Termux e tem bastante solução na própria internet. E uma recomendação que para a galera de TI nem sempre funciona, mas é sempre uma recomendação, ler o manual antes de sair rodando. O Termux tem uma wiki super completa, com várias dicas, várias informações. Vale a pena dar uma lida. Uma outra pergunta que eu recebo muito aqui: poxa, qual que é a linguagem ou a tecnologia mais fácil de programar no celular? Poxa, é uma boa pergunta. Eu não sei garantir se existe uma linguagem mais fácil de programar no celular. Eu me arriscaria a dizer que HTML, JavaScript e CSS é super simples de você programar no Termux, porque você não precisa muitas vezes nem de um ambiente rodando ali, se bobear você nem precisa do Termux. Tem algumas IDEs que você baixa ali na Play Store mesmo, que consegue rodar ali o HTML local e é super simples. E é até legal programar HTML no celular, porque você já visualiza como que o seu site vai se comportar dentro do próprio dispositivo. E eu me arriscaria a dizer também que linguagens que não precisam de compilação, por exemplo, o Node.js ou o Python, são as linguagens mais simples de você programar no celular. O Termux, como eu já disse nos vídeos anteriores, ele é um terminal emulado. No site do Termux ele fala que é e não é uma emulação, mas ele não deixa de ser uma emulação de um terminal. É diferente de você rodar dentro do Windows ou no Linux, ou enfim, num sistema operacional nativo. Compilar no Termux, dependendo da linguagem que você está usando, pode não ser muito prático. E por falar em não ser muito prático, uma dica que eu sempre dou para quem quer programar usando só o celular, se possível, usar um teclado físico. Porque o teclado do celular que aparece aqui na tela, ele ocupa praticamente a tela inteira. Se você usar o celular na vertical, como essa imagem que está aqui, ele ocupa pelo menos metade da tela. E a coluna que fica ali para você programar é muito pequena, então qualquer linha de código, ele vai quebrar a linha. E sem contar que o teclado ele tem uma correção automática que às vezes enche o saco para você programar. Não é prático. Se você usar um teclado físico, muitos desses problemas eles acabam. E uma outra dica que eu dou sempre é não salvar os arquivos direto no file system do celular. O que muita gente faz chega aqui no Termux, aí aqui no Termux, quando você mapeia para o Termux acessar os arquivos do seu celular, ele monta essa pastinha storage. E aí muita gente entra aqui nessa pastinha storage e começa a salvar os arquivos aqui dentro, e programa direto aqui nessa pastinha. O Termux ele tem acesso limitado dentro da pastinha storage, que seriam os arquivos do file system do celular. Então é muito comum dar erro na hora de você tentar baixar um pacote, na hora de você tentar fazer uma compilação, porque o Termux não vai ter permissões de escrita muitas vezes nesses diretórios.
Então o que que é melhor fazer? Fazer igual eu fiz aqui. Eu criei uma pastinha de projetos dentro da própria instância do Termux e se eu quiser usar uma ideia externa, né, fora do Termux, existe uma forma de fazer isso. Eu também expliquei nos vídeos anteriores aqui. E aí eu consigo, a partir de uma ideia externa, acessar os arquivos que estão dentro do Termux, né, e não o contrário. Eu recebi muitos comentários e muita gente me mandou mensagem com dificuldade de usar o GitHub ou o GitLab dentro do Termux, para fazer clone do projeto, para commitar, fazer push. O que eu digo aqui não tem nenhuma diferença de usar o Termux para você acessar o GitHub ou o GitLab, ou fazer isso direto de um computador. Talvez tenha diferença se você usa muito a interface gráfica do Windows. Então o GitHub, por exemplo, ele tem um programinha que você instala no Windows, e através desse programinha, desse client do GitHub, você faz ali o push, o clone, tudo no clique do mouse. Isso no Termux eu não uso, eu não sei nem se existe. Então, se você usa um terminal, o procedimento vai ser exatamente o mesmo do que você faz no computador. Existe aqui uma documentação do GitHub que ensina como conectar no GitHub por SSH. Se você seguir aqui esse passo a passo, não tem erro, não tem diferença nenhuma. Não é porque está no Termux ou está dentro de um Android que vai ter alguma diferença, não tem. É igualzinho. Muita gente pergunta, poxa, todos os seus vídeos você mostra com um Android, mas e se eu tiver um iPhone? Dá para rodar Termux no iPhone? Pelo que eu pesquisei na internet, sim, é possível rodar Termux no iPhone. Não sei se é fácil, não sei se tem restrições. O meu aparelho pessoal aqui é um Android e eu não pretendo comprar um iPhone só para mostrar como que seria no iPhone. Se alguém aí já usou ou usa o Termux dentro de um iPhone, posta aí nos comentários, fala como que está sendo a sua experiência. Muita gente pergunta, nossa, muito interessante, usar o próprio celular para programar, né? Ou usar somente o celular para programar, que é a proposta aqui do canal. Pô, mas será que é possível compilar um aplicativo usando o próprio celular? Provavelmente compilar um aplicativo usando só o ambiente do celular, eu acho que não, mas usando só o celular, eu acho que sim. Na pior das hipóteses, acessando ali uma cloud pública para fazer a compilação do seu aplicativo, mas é possível você não ter um computador e compilar um APK para o seu próprio celular. Sim, isso é possível. Precisa do root para usar o Termux? Pergunta super recorrente. E a resposta depende. Dependendo do que você quiser fazer dentro do Termux, pode ser que sim, pode ser que você precise de um root. Mas 90% dos casos, ou mais até, você não vai precisar do root. Tudo que eu faço aqui, o meu celular, eu não tenho root no meu celular. E tudo que a gente faz aqui em termos de criar um ambiente para desenvolvimento, usando o celular, você não vai precisar do root. Alguém comentou aqui no canal falando que o SSH remoto, usando o Termux, ele fica bem instável. E outras pessoas também já tinham me falado. E eu também já tinha reparado nisso. Quando você apaga a tela do celular, o Android ele desprioriza alguns processamentos que estão rodando ali em background, fazendo com que o seu SSH remoto fique super instável. Às vezes fica muito lento, às vezes ele até desconecta. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso eu costumo usar o SSH remoto para coisas pontuais. Para fazer cópias de arquivo, por exemplo, eu acho super prático. Acho até mais prático do que conectar um USB, por exemplo, para fazer uma cópia de um arquivo no celular. Eu consigo, inclusive, fazer cópia de um celular para o outro usando o SSH remoto. É realmente bem prático. Mas então, se você precisa manter uma conexão aberta por bastante tempo para controlar o celular remotamente, eu acredito que existem aplicativos mais apropriados para esse fim. O AirDroid, por exemplo, é um aplicativo que ele foi construído para isso, para você manter a conexão ali o tempo todo com o celular e remotamente acessar seus arquivos, ver suas notificações, enfim. Ainda assim, se você quiser usar o SSH remoto, né, o que eu acho bem bacana. Outras possibilidades de você tentar resolver essa questão do Android desligar ali ou despriorizar aplicativos que estão rodando em background, tem alguns workarounds aqui que talvez funcionem. Eu não testei todos, tá? O primeiro é o Acquire Wake Lock. Então, quando o Termux está rodando, deixa eu achar ele aqui, ó. Ele fica aqui essa notificação do Termux. Então, se você vai deixar ele rodando em background, quer evitar que o Android despriorize o processamento do Termux, ou até desligue o processamento do Termux, é só você clicar aqui nessa opção, Acquire Wake Lock, olha lá, deixar ela ativada. Você vê que ele deixou aqui uma
um aviso, né, falando que ele está ligado, existe uma chance do Termux conseguir ficar mais vivo aqui no processamento do seu celular e do SSH funcionar de forma melhor aqui. Se ainda assim não funcionar, pesquisando aqui na internet, eu vi pessoas que fazem algumas gambiarras. Então, por exemplo, parece que o Android ele coloca a conexão do Wi-Fi em sleep quando o seu celular está com a tela apagada, né, ou quando tem algum processamento rodando em background. E isso faz com que a sua conexão remota seja perdida. Então, para evitar esse sleep da sua conexão Wi-Fi, eu vi algumas pessoas que deixam um ping rodando ali de 5 em 5 segundos para manter ali a conexão ativa, né, para o sistema operacional entender que você está usando aquela conexão e não derrubar ela em nenhum momento. É uma gambiarra, não sei se funciona mesmo ou não, eu não testei. Uma outra forma que me pareceu ser bem sensata aqui é usar o Termux conectado no USB, porque aí você não usaria o Wi-Fi. Falaram aqui no fórum que eu achei, a conexão fica bem mais estável e bem mais rápida até, do que acessar o SSH via Wi-Fi. Se você testou, se você tem alguma experiência com isso, coloca aqui nos comentários, compartilha aqui sua experiência. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você está gostando, se inscreve aí, continua comentando. Vamos trocando ideia.